Olá, minha Paraíba, terça-feira, dia 28 de março de 2023, estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Sempre uma alegria contar com a sua audiência, saber que você está aí acompanhando a gente aqui na programação da sua TV Arapuã e agora querendo saber das notícias da política e assuntos também que interessam aí a você. Eu quero começar logo o programa de hoje. Eu tenho aqui uma conversa com o secretário de Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, sobre as novidades aí na pasta. Mas eu quero começar logo com os principais trechos do Frente a Frente de ontem aqui na TV Arapuã, com o atual presidente do Porto de Cabedelo, o ex-deputado Ricardo Barbosa, que veio ontem aqui e confirmou que vai sim disputar a Prefeitura de Cabedelo em 2024. Vamos acompanhar. Tenho conversado com o governador João Azevedo sobre a possibilidade de apresentarmos o nosso nome à disputa da sucessão municipal. Se essa convocação se materializar na prática, a gente está com o nome colocado, assim, com o nome à disposição do governador e do partido. Devo assumir aí nos próximos dias a presidência do partido, acho que daqui para sexta-feira do PSB em Cabedelo. Né? E aí há um trabalho sendo gestado nessa direção, né? O governador tem o comando desse processo e desse projeto. Se entender o governador e o governo que o nome de Ricardo Barbosa será o melhor nome entre os quadros, né, da nossa agremiação e dos partidos aliados para fazer o enfrentamento eleitoral, estou pronto. Estou pronto e farei e vou com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com o mesmo ímpeto de disputar uma eleição pensando na vitória. E se ela vier, é muito cedo para preconizar algo nesse sentido, mas eu teria a oportunidade da vida de fazer a maior administração da história daquela cidade. Quem sabe não será esse, não seria esse o plano de Deus para que a gente possa juntar toda a experiência acumulada ao longo de uma vida para servir a Paraíba através da cidade de Cabedelo. Se isso, né, me chegar de forma concreta, tenho certeza que eu estou pronto. Tá aí, o deputado Ricardo Barbosa confirmando a sua intenção de disputar a Prefeitura de Cabedelo em 2024 e nessa entrevista aí ele chegou a dizer mais, chegou a dizer que já até procurou o prefeito Cícero Lucena aqui em João Pessoa para pedir apoio também nessa eventual campanha em 2024. Cícero, que é pai do ex-vice-prefeito de Cabedelo, atual deputado federal, Mercinho Lucena, um dos nomes cotados para entrar também na disputa pela prefeitura. Nessa entrevista, Ricardo Barbosa ainda revelou que já falou sobre o tema com Cícero Lucena, expondo aí suas intenções de disputar a prefeitura de Cabedelo e ter, naturalmente, o apoio, basicamente, de todo o grupo político aí ligado ao governador João Azevedo, tá? São assuntos de Cabedelo. Daqui a pouquinho eu trago aqui algumas declarações sobre a campanha, a pré-campanha, a disputa pela prefeitura em João Pessoa. Tem o deputado Luciano Cartacho aí falando sobre o tema, tem o vereador Coronel Sobreira também falando sobre essa questão do MDB, se o Rui Carneiro vai, não vai, enfim, tudo isso de olho nas eleições de 2024. Vamos cumprimentar aqui meu convidado de hoje, o secretário Cláudio Furtado. Secretário, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. É a primeira vez que você está vindo como secretário de Ciência e Tecnologia, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que acompanham o Rede Verdade. É a primeira vez aqui como secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Estado. E é um prazer estar aqui falando sobre esse tema com você. Tá, eu quero falar sobre os programas e as ações que você tem lá na pasta. Com essa pasta, que eu digo, recém-criada, né? Em função do desmembramento. Mas você já inicia na pasta com uma boa notícia do ponto de vista de um bom cenário. A partir de Brasília, governador, o governo federal, o presidente Lula anunciou aí um reajuste na questão das bolsas, né, de iniciação científica e de formação. Isso tem ali desdobramentos aqui para Paraíba. O Estado, com o investimento estadual, vai também ampliar e reajustar suas bolsas. Qual é o tamanho e a perspectiva disso?
Houve esse anúncio por parte da ministra Luciana junto com o presidente Lula, que era uma solicitação, um clamor, vamos dizer assim, da comunidade científica no Brasil, a questão do reajuste das bolsas de formação, as bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Estava parado há quanto tempo? Congelado há quanto tempo? Olha, secretário? o último aumento que aconteceu foi no primeiro governo Dilma. Pelo amor de Deus. Existia uma defasagem enorme, né? E isso gera a falta de interesse, a fuga de cérebro, né? Ou seja, hoje existe até por tudo que aconteceu na ciência no governo passado, no Brasil, a falta de investimentos, isso levou a uma fuga de cérebros do Brasil, certo? Aqui na Paraíba, Afetou a Paraíba também? Nós já víamos numa política diferente na área de ciência e tecnologia. O governador João Azevedo, no seu primeiro governo, ele investiu quase 200 milhões de reais na área de ciência, tecnologia e inovação, na concessão de bolsas da própria Fundação de Amparo à Pesquisa da FAPESC, na questão da concessão de auxílios à pesquisa, para pesquisadores, a implantação de programas e projetos ligados a desenvolvimento do Estado, e esses investimentos colocou a Paraíba num cenário totalmente diferente do cenário nacional. Com o início agora do governo Lula, com o anúncio do aumento das bolsas do CNPq e da CAPES, né, que são distribuídas para programas e pesquisadores em todo o Brasil, o Estado também, ele acompanha esse reajuste. O Estado vai acompanhar esse reajuste? Ontem o governador anunciou esse reajuste, que é um reajuste de 40% para as bolsas de mestrado e doutorado, 25% para as bolsas de pós-doutorado e 75% para as bolsas de iniciação científica. Quase dobrando. Quase dobrando. Qual é o cenário? Eu ia perguntar para você, qual é o cenário hoje da Paraíba? Paraíba tem hoje quantos pesquisadores incluídos, inseridos, recebendo, né, o recurso do Estado? São 796 bolsas. 796 bolsas. Nessa situação que vão sofrer esse impacto já a partir do mês de março. O governador anunciou ontem, os bolsistas, o pagamento já está empenhado, receberão o valor anterior agora, no final de março. Ainda com o valor antigo agora. Mas no início de abril, até 10 de abril, a FAPESC vai pagar a diferença, certo? O reajuste, e no final de abril, início de maio, ele já recebe a bolsa com o valor atualizado também. Ô, secretário, você é bom de número, a gente sabe que você é bom de números, então vou arriscar aqui na sua memória, na sua informação. Você consegue dizer os valores aí de cada um, como vão ficar cada um, pro mestrado, pro doutorado, para a iniciação científica? A bolsa de iniciação científica, ela passa de R$400 para R$700. R$700, certo. A bolsa de mestrado, ela sai de R$1.500 para R$2.300, eu acho. A bolsa de pós-doutorado, ela passa de R$4.200 para R$5.300. Certo. E a de doutorado, me fugiu. Mas a gente traz aqui até o final do programa, a gente consegue trazer aí os valores. A memória. Mas esses reajustes, você falou, tem até de 75%. Isso. A bolsa de iniciação científica, ela quase que dobrou. Porque é muito importante você, nessa fase que o estudante está na graduação, que ele se envolva em projetos de pesquisa, para você conseguir fazer com que esse jovem ele siga a carreira acadêmica, né? Secretário, e aí a gente consegue ver na prática os resultados de um bom investimento em pesquisa e em ciência, secretário? Efetivamente, você consegue? Ou, enfim, ainda é algo que não é tangível? Não, é tangível sim, a partir do momento que o CLP, ano passado, ele coloca a Paraíba em 5º lugar no Brasil em inovação. Ou seja, inovação, você está olhando para a questão da produção de patentes. Nós temos a UFCG e a UFPB, elas ranqueadas aí no INPI como as instituições que mais depositam patentes no Brasil. Eu acho que uma é primeira e outra é terceira no Brasil. E no ranking da CLP, o estado da Paraíba fica em 5º lugar no Brasil, certo? E uma das
das causas que o CLP preconiza para esse resultado são os investimentos feitos pelo governo do estado na área de ciência e tecnologia, ou seja, você está investindo lá embaixo, na base, na pesquisa, e você está obtendo melhoria, ou seja, na inovação, na patente, que é aquilo que vai gerar o produto, que vai gerar a melhor qualificação de uma empresa e vai gerar competitividade, né? Quais são as outras ações que estão sendo desenvolvidas nesse sentido aí, para além das bolsas, na Secretaria? Olha, a Secretaria tem hoje um programa que é o Parque Horizonte de Inovação, né? A gente está concluindo a reforma física do parque, ou seja, espera esse ano terminar a reforma a partir de junho e julho, para que a gente possa habitar o parque com empresas, ou seja, e ele servir fisicamente já para essa função, mas você tem vários editais rodando aí desde com estudantes e com empresas para soluções na área do centro histórico, certo? Tem sido investido muito, que a ideia é que a gente torne a região ali do centro histórico uma área de inovação aqui no estado, para que a gente possa com isso levar empresas, levar a habitabilidade ali para o centro, que é uma maneira de você revitalizar qualquer espaço histórico no mundo, é você levando pessoas para morar e desenvolvendo empresas no local. Tem também a parte de investimentos em pesquisa mesmo, a gente pode citar o projeto Bingo, do radiotelescópio. Esse aí eu queria entender, porque eu inclusive, quando fiz, olha, um telescópio que vai identificar, olha, não dá nem para entrar o resto, porque aí entra a física completa aí. Explica pra gente que, enfim, que não entende muito, na verdade, qual é o propósito de um radiotelescópio desse a ser implantado no município de Aguiar, aqui na Paraíba, por uma empresa chinesa, né? Na verdade, qual é o objetivo e o propósito de se ter um telescópio desse aqui na Paraíba? Olha, esse radiotelescópio, ele primeiro dizer que é um projeto de colaboração internacional, onde você está envolvido aí Brasil, China, Canadá, França, Estados Unidos, no desenvolvimento dessa ação, que é a construção do radiotelescópio. Para que serve? Serve. A questão do radiotelescópio, ele vai olhar para o universo em uma fase bem do passado do universo, para ele pegar micro-ondas, detectar micro-ondas do átomo, certo? Uma faixa que a gente diz do átomo de hidrogênio, que é o que você tem em abundância no universo. Para que isso? Especula-se sabe-se que o universo ele é constituído, mais de 90%, de matéria e energia escura, que não são detectáveis. O que você enxerga a olho nu no universo é a parte visível, a parte do espectro visível da luz, que você enxerga com nossos olhos ou através de radiotelescópio. Esse radiotelescópio iria identificar isso? Ele vai ver de forma indireta, certo? Fenômenos que são associados à questão do universo antigo. Mas serão usados como fonte de energia? Essas substâncias não é para isso, não é para usar como fonte de energia. Não, você tem o quê? Você tem uma estrutura que são dois espelhos, ou seja, duas estruturas metálicas, espelhos aí, se você está com a luz visível, nós temos os espelhos que a gente tem em casa, mas para micro-ondas você tem antenas, são antenas de 42 metros de diâmetro, certo? São antenas enormes, e mais um conjunto de detectores que vão ficar direcionados. Por que está no Aguiar, lá na Serra do Urubu? Por que a Paraíba? E Aguiar? Porque essa é uma região que foi feito um monitoramento de satélite no hemisfério sul, de regiões de baixa incidência de ondas de rádio, dentro daquele comprimento, ou seja, dentro daquela comprimento de onda que você pretende observar.
ou seja, um dos melhores lugares do Brasil ou da América do Sul. Da América Latina, ou seja, abaixo do Equador, esse é o melhor local. O melhor local, é lá. É lá. E aí, só para entender, porque eu quero dizer assim, então Aguiar passa a ser um centro do universo também de pesquisa nesse sentido. Ao identificar os elementos que estão ali escondidos no nosso universo, se usa para quê? Assim, a descoberta disso... Você tem, a princípio, uma descoberta da questão científica de ciência básica, de física básica, de cosmologia, ou seja, da origem do universo. Mas o desenvolvimento que você faz na construção do radiotelescópio, só basta você dizer que esse é o maior projeto de colaboração, certo? É o maior radiotelescópio da América Latina. Você não tem um projeto... Ou seja, Aguiar pode transformar completamente a cidade e a região. Sim, porque associado a isso você vai ter uma estrutura que é muito bonita, do ponto de vista da estrutura metálica, ou seja, em vários locais você tem visitas a radiotelescópio. Vai virar atração turística. Você vira atração turística. A parte de coleta de dados que você vai receber, ele vai ficar um centro implantado na UFCG de Cajazeiras, que vai receber esses dados, e esses dados vão ser enviados para vários locais do mundo para ser tratados e daí você observar esses fenômenos. Mas o que é que segue, o que é que tem a mais disso aí? Do ponto de vista de desenvolvimento, você tem a parte de engenharia, certo? E a parte da detecção que você faz dessa micro-onda, ela gera desenvolvimento, por exemplo, na área de radares furtivos. Então, e o governo da Paraíba vai conduzir isso ou na verdade, essa é uma gestão que está, enfim, está em outras instituições e... Não. O governo da Paraíba ele é financiador, um dos maiores financiadores do projeto Bingo. O projeto Bingo ele é executado por uma rede de instituições de pesquisa que tem a UFCG, que tem a USP, aqui no Brasil, que tem o INPE, e outras instituições aqui no Brasil, e instituições chinesas, universidades chinesas. Já foi feito o contrato com a empresa chinesa, certo? Para a confecção do telescópio, já tem as obras físicas. Qual é a previsão de entrega? Olha, a previsão de entrega do Bingo é até final de 2023, certo? Início de 2024 a gente já esteja fazendo... E quem vai trabalhar nesse projeto, secretário? Quem vai ter concurso público? É isso? A garotada que entende disso aí já está olhando, vai fazer o quê? Vários grupos que estão envolvidos aí das universidades, e isso vai atrair bolsistas de mestrado, bolsistas de doutorado, empresas para você fazer toda essa questão. Além só para me dizer um dos dispositivos que é chamado corneta para detecção dessas, elas têm em média 1 tonelada, são em termos de 20 desses arranjos para fazer a detecção. Então é grandioso. Era como se você olhasse mais ou menos uma coisa do tamanho do Almeidão ali, certo? Uma concha deitada e uma concha inclinada para fazer essa detecção. Então vai ter várias dessas. São duas aqui, certo? E mais um arranjo dessas cornetas, de 20 cornetas dessas. Olha aí, vai virar atração turística para quem não entende muito de... do ponto de vista turístico, ou seja, você vai movimentar aquela região e assim, também vai ter uma ligação com o parque, com o Vale dos Dinossauros em Sousa, porque um dos instrumentos de calibragem vai ser implantado no Parque dos Dinossauros por causa também, porque ele é uma região de exclusão de micro-ondas. Secretário, eu tenho que pedir um intervalo aqui, na verdade tenho até as informações para trazer, deixa eu trazer logo aqui. O deputado Luciano Cartacho, hoje lá na Assembleia, ele que é do PT, pré-candidato a prefeito de João Pessoa, ele viu o PV que está na federação com o PT anunciando apoio à reeleição de Célio Lucena e falou se quem é que vai dar as cartas no final das contas. Vai ser o PT, vai ser o PV ou o PCdoB, já que os três partidos estão juntos. O deputado Luciano Cartacho falou.
O PT vai ter candidatura própria, não tenho a menor dúvida disso, né? O PT está debatendo, inclusive a executiva nacional do partido já está fazendo monitoramento, acompanhamento, já fez reunião nesse sentido de analisar capital a capital. O PT nas últimas eleições de 2020 não foi bem nas eleições municipais, não elegeu nenhum prefeito. O objetivo maior agora é fazer uma grande quantidade de prefeitos, principalmente prefeitos de capitais. E o Nordeste é uma prioridade do PT, eu não tenho dúvida disso. Embora eles estejam numa federação, não é bem assim. Bom, nessa mesma entrevista, o deputado Luciano Cartacho fez críticas à gestão do prefeito Saulo Lucena, renovando a perspectiva de ser, sim, candidato a prefeito aqui da capital. Percebe claramente que existe um desastre administrativo hoje na cidade de João Pessoa. A gestão do prefeito Cícero Lucena não disse que veio. A gente está tratando aqui hoje, por exemplo, na Assembleia, de 2 temas essenciais na vida das pessoas: saúde e educação. Quem viu as imagens do que está acontecendo no Hospital do Valentina Figueiredo, um hospital infantil, onde as mães estão levando as crianças para serem atendidas, estão demorando 10 horas, imagine, 10 horas para serem atendidas essas crianças. Superlotação, falta de médico, falta de medicamento, falta de alimentação, uma desestruturação completa do Hospital de Valentina Figueiredo. Esse hospital, ele era um hospital misto, atendia adultos e atendia crianças. Quando eu assumi a prefeitura, eu criei e abri a UPA do Valentina Figueiredo. O atendimento para pessoas adultas é na UPA. Então o hospital ficou exclusivamente infantil e nem assim a atual gestão está dando de conta, prejudicando muito a saúde dessas crianças. Você vai para uma outra área importante da saúde, que são as UPAs de João Pessoa, o que é que a gente está vendo? Um abandono completo também. Chega lá, não tem fio de sutura para se fazer uma pequena cirurgia. Não tem bezetacil para aplicar numa criança, num adolescente, num adulto. Sai de lá, é uma receita gigantesca que o médico passa para ir comprar na farmácia. Porque até coisa simples o hospital não está ofertando. Né? Coletor para fazer exame de urina não tem no hospital, não tem na UPA. Aí você vai vendo na rede hospitalar, é um desastre completo. Então, infelizmente, esse é o quadro da saúde de João Pessoa. Na educação, outra área essencial, o atual prefeito está acabando, desestruturando a rede de escolas em tempo integral. As mães não têm com quem deixar a criança ou adolescente para ir trabalhar, para sustentar a família, porque a escola deixou de ser em tempo integral. Não tem material escolar, não tem fardamento. Material escolar, teve escola que recebeu uma régua para entregar a uma criança de material escolar. Fardamento não tem alimentação. Então você imagina, desestruturar 2 áreas essenciais, saúde e educação. Tá, e tá claro que Luciano Cartacho tá aí já na pré-campanha nessa disputa aí com a Prefeitura de João Pessoa. Bom, outro candidato da oposição de João Pessoa é o deputado federal Rui Carneiro, está sendo aí cogitado por vários partidos. Ele foi eleito pelo PSC, mas tem o PSDB que é a volta dele, e tem também o MDB aqui, conduzido pelo senador veneziano Vital do Rego, que também está de olho aí em Rui Carneiro. Vamos ouvir o deputado Fábio Ramalho defendendo o PSDB nessa disputa aí, para ver quem fica aí com o Rui Carneiro. Rui foi eleito pelo PSC, que fez a federação com o Podemos, e agora pode acontecer com o PSDB, então basta observar que é um time só. Então, tranquilamente, poderá ser Rui, poderá ser Pedro, poderá ser Romero, Marcondes. Então, o importante disso tudo é que a Paraíba observa que é um conjunto de pensamento de pessoas que pensam num projeto de desenvolvimento da oposição da Paraíba. Esse é o grande marco, essa é a grande importância, para que assim a gente possa ter a certeza que a Paraíba terá uma oposição que estará lutando por aqueles que mais precisam. Bom, e aí o Coronel Sobreira, na Câmara Municipal, vereador, diz que o MDB está aí também nessa perspectiva de crescimento aqui em João Pessoa. A cada 2 anos você tem eleição no Brasil e as coisas perdem. A solução de continuidade ela tem prejuízo tremendo. Enfim, mas o que eu estou sabendo, nós tomamos conhecimento através da própria imprensa, de alguns blogs, nada oficial, pelo próprio senador. Nós tivemos uma reunião com o presidente municipal, que é o vereador Miquica, com também o vereador Marcelo da Torre, na última sexta-feira, também visando, obviamente, as eleições de 2024. Mas este tema que você trouxe agora
não foi trazido naquela reunião, até porque esse fato já surgiu depois, né? Hoje é terça, isso ontem, então já ouvimos algo nesse sentido, mas nada oficial da boca do vereador, do senador Veneziano Vital. Uma vez que isso se torne um fato, vereador, como é que o senhor avalia essa situação? Eu entendo como extremamente normal. Né? A gente que está na política, mesmo que recentemente, mas a gente acompanha a política, nós somos seres políticos, né? E a política partidária também. Então a gente vê isso como natural. Né? As próximas eleições, 2024, um ano antes, já se começa a fazer as conjecturas e também eu entendo que é uma possibilidade, né, do próprio senador em um nível mais alto, né, do partido, ele fazendo seus contatos, fazendo, né, essas observações com outras pessoas, essas possibilidades com outros possíveis candidatos, a gente entende isso como normal. Tá aí, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a gente fecha a nossa conversa aqui com o secretário de Ciência e Tecnologia da Paraíba, professor Cláudio Furtado. É um minutinho só.